Olá, o meu nome é Joana Dias, sou psicóloga júnior, ou seja, estou neste momento a fazer o estágio de admissão à Ordem dos Psicólogos Portugueses e decidi fazer-vos hoje este vídeo de forma a dar-vos a conhecer algumas das coisas que são perfeitamente normais acontecerem na situação em que estamos neste momento, portanto, numa situação de pandemia, em que existem inúmeros sentimentos que irão com certeza surgir enquanto vocês estão nas vossas casas, espero eu, a fazer o vosso isolamento social. E gostava já de referir que isolamento social não é o mesmo do que afastar-nos completamente das pessoas, e vamos falar disto um pouquinho mais à frente. Para começar, eu gostava muito de vos explicar que esta situação é completamente nova para toda a gente, portanto, não há ninguém que tenha um guideline, uma lista de coisas que nós devemos fazer para isto acabar rápido e toda a gente ficar bem. Em relação a Portugal em específico, e por muito que muita gente critique, as ações que foram tomadas, penso eu que foram tomadas numa altura muito precoce em relação a muitos outros países. E, portanto, sendo perfeitamente normal nós estarmos a viver numa situação em que não fazemos ideia de como agir, de como pensar, e existe provavelmente uma amálgama de pensamentos, de sentimentos que não conseguimos muito bem controlar. E se calhar até pensamos, mas será que é normal eu estar assim? De certeza que mais ninguém pensa assim? Porquê é que a minha cabeça não para de pensar neste assunto? Posso já dizer que é perfeitamente normal. Não é normal, se calhar, chegar a um ponto em que a pessoa não consegue fazer as suas atividades do dia-a-dia. Chamamos, em termos clínicos, um ponto em que não há funcionalidade para vocês realizarem aquilo que se propõem. Outra coisa é vocês sentirem de vez em quando aquela preocupação extrema por o que vai acontecer a vocês e aos vossos. Uma das coisas que tem acontecido muito, ou melhor, aconteceu muito no início, foi nós estarmos um pouco apreensivos sobre o que era isto. E pensávamos, bem, não vai chegar a nós de certeza absoluta. E depois quando chega, nós começamos, ok, pronto, uma outra pessoa. Só que há uma coisa muito, muito importante que vocês não devem subestimar em relação a este nosso atacante. É que ele é invisível. E isso acarreta uma grande, grande, grande ansiedade em nós. Porque uma coisa é nós termos um leão à nossa frente, e nós sabemos, com os modelos psicológicos estudados, que existem 3 respostas diferentes que podemos dar a uma situação de perigo iminente. Portanto, quando nós estamos em perigo, existe um alarme que soa na nossa cabeça e que nos diz atenção, atenção, começa tudo cá dentro num turbilhão para tentar dar uma resposta eficaz à ameaça que nós estamos a sentir. Quando essa ameaça é, por exemplo, um leão, uma cobra, até pode ser uma pessoa que nós não gostamos e que se está a aproximar de nós, existem então 3 respostas possíveis. Fight, ou seja, nós lutarmos, nós enfrentarmos essa coisa. Flight, que é nós fugirmos dessa coisa, portanto achamos que não temos recursos suficientes para combater, então vamos fugir. E existe a resposta de freeze, que é a resposta de que a pessoa simplesmente não consegue fazer nada. Os seus músculos e todo o seu corpo ficam completamente paralisados e a pessoa não consegue nem fugir, nem atacar. Todas estas 3 respostas são, de um ponto de vista evolucionário, possíveis de ter respostas positivas. O que é que acontece em relação a este caso em específico do coronavírus? É que tudo na mesma vai funcionar dentro do nosso corpo, portanto, vai-se preparar para esta ameaça, os músculos vão ficar tensos, o batimento cardíaco vai acelerar, a respiração, em consequência, também vai ficar muito mais pesada, porque nós estamos a tentar preparar-nos para dar uma resposta. Só que o que acontece neste caso é que não existe uma pessoa, um objeto, para nós darmos essa resposta, porque ele é invisível. É nestes casos que nós falamos de ansiedade no seu estado puro, naquele estado em que nós estamos a antecipar algo negativo e que estamos a tentar
solucionar os problemas na nossa cabeça, porque nós não conseguimos fazer nada fisicamente para atacar esta coisa que não vemos. Então o que acontece é que o sistema de alarme está todo a funcionar no nosso corpo, portanto está tudo completamente, as células todas, vai para ali, vai para os músculos das pernas, precisamos de correr, vai para os músculos dos braços, precisamos que ela, se for preciso, mande um soco a alguém. Só que não existe esse alguém. Esse alguém é uma coisa que nós criamos na nossa cabeça. O que acontece é que o corpo está todo bombeado para responder a alguma coisa e como nós não conseguimos pulsar esta adrenalina toda do nosso corpo, a cabeça vai estar sempre a pensar. Sempre. E vai formar cada vez mais ansiedade. E é isso que acontece neste caso em específico desta pandemia. Existem muitos pensamentos, existem muitos sentimentos que as pessoas têm, muitas vezes associados a altos níveis de ansiedade, a preocupação não só acerca de quando é que isto vai acabar, mas preocupação acerca de será que eu vou apanhar o vírus? Será que se eu apanhar sobrevivo? Será que se eu apanhar, entretanto, já passei a outras pessoas e não sei? Será que, por exemplo, os meus pais que podem ter algum problema de saúde estão a tomar as devidas precauções? Será que os meus avós, por exemplo, estão a fazer também o que é suposto, a ficar em casa? Isto, claro que gera preocupação, quer dizer, quem é que não vai ficar preocupado quando estamos a falar de pessoas em risco de vida, pessoas que nós gostamos? E depois vocês perguntam, ou podem perguntar, então mas porquê é que algumas pessoas realmente levam isto mesmo a sério, ficam preocupadas e esta preocupação leva a uma ação responsável, a uma ação pró-social, que é ficar em casa, em isolamento, de forma a tentar evitar ao máximo o contacto com o exterior. E há outras pessoas que simplesmente não querem saber. São super irresponsáveis. O que é que nós podemos fazer em relação a essas pessoas que são teimosas, que nós dizemos que elas dizem que não e que não e que não? Tudo o que nós fazemos é uma resposta às coisas que nós pensamos, tudo. Nós só temos é que nos meter no lugar do outro e pensar o porquê dele achar que é assim tão invencível de forma a poder ir para a rua e que isto não o apanha. Provavelmente estas pessoas têm o que nós chamamos de crenças que, de alguma forma, vão ajudar a colmatar a ansiedade deles. Eles devem ter também alguma espécie de pensamentos no sentido de se eu tiver que apanhar, apanho e só 3% da população é que morre, ou 4%, portanto eu não hei de ser uma dessas pessoas. Eu também já passei por muito, por exemplo, até já tive um acidente de carro e safei-me, portanto não é isto agora que me vai apanhar. Só que este comportamento, estes pensamentos não são funcionais para a resposta mais adequada. Neste momento a resposta mais adequada é uma resposta pró-social. Uma resposta que efetivamente ajuda a população no geral e não o indivíduo. Eu acredito que haja pessoas que neste momento estão a trepar paredes. Claro que as condições familiares e as condições físicas da casa vão influenciar imenso. Quer dizer, se me disserem que eu tenho que ficar em casa fechada numa mansão, vocês acham que eu me vou preocupar? Se calhar não. Vou-me divertir à brava. Uma coisa é eu achar que sou invencível. Outra coisa é eu pensar nos outros. E aí é que muda completamente o paradigma. O que se pode fazer é sempre apelar ao sentido de humanidade e de empatia pelo outro. É o pensar que eu posso estar perfeitamente bem, até estar infectada neste momento e não tenho qualquer sintoma, mas se eu for à casa da minha avó e se por alguma razão não tiver os cuidados de saúde essenciais, e mesmo que os tenha, eu posso infectá-la. E eu sei que a minha avó, com 80 anos, com doenças como tem, que é normal, provavelmente não se vai safar tão bem como eu. Em relação à ansiedade, portanto, tudo isto que eu disse até agora é perfeitamente normal de acontecer. O tédio, o aborrecimento. E uma coisa muito importante da ansiedade é que ela gera o medo. E o medo, tal como eu tenho dito até agora, é super bom para nos proteger. Já viram o que é vocês não terem medo? É um perigo. Se calhar muitas vezes vocês pensam, eu adorava não ter medo de nada, adorava ser super corajoso. O medo é uma coisa que é necessária. Quer dizer, nós sobrevivemos até agora por causa do medo.
Se não fosse o medo, antigamente, quando nós estávamos na altura dos homens das cavernas, nós tínhamos sido devorados por todos os animais que existiam na selva. Portanto, o medo, muitas vezes, o medo e a ansiedade é que nos fazem mexer para alguma coisa. Se calhar, se não houvesse este medo e esta ansiedade, nós estávamos super inertes, não fazíamos absolutamente nada, pensávamos, olha, uma pessoa com coronavírus, que pena. E não tínhamos aquela coisa de ter os cuidados necessários, que é, por exemplo, afastar-nos 2 metros das pessoas, é usar máscaras quando devemos, usar luvas também quando devemos. E, portanto, não pensem de forma alguma que a ansiedade e que o medo têm que desaparecer, porque isso é completamente mentira. Nós precisamos mesmo deles. Agora, o que nós temos que fazer é tentar canalizar essa ansiedade e tentar aprender a lidar com ela. Uma coisa é nós pensarmos, tal como eu já disse, durante 2, 3 minutos, numa coisa mais grave que nos provoca alguma ansiedade. Outra coisa é estarmos um dia inteiro a pensar nisso. E isso é que não pode acontecer, ou não deve acontecer. Caso estes pensamentos estejam sempre a surgir na vossa mente, tenham, por exemplo, ataques de pânico, tenham constantemente palpitações, aí sim vocês devem procurar uma ajuda especializada, ou seja, um psicólogo, uma pessoa que, junto convosco, pode tentar dar um novo significado a todos esses pensamentos, a todas essas reações corporais, tentar normalizar um bocadinho esta situação, tal como eu agora estou a fazer neste vídeo, que é dar-vos a entender que é perfeitamente normal toda a gente ter, ao longo do dia, alguns picos de ansiedade em relação a este inimigo que nós não conseguimos ver, que não sabemos quando é que vai acabar, portanto é tudo uma incógnita. Por isso é que ele é um inimigo tão perigoso no sentido de nos suscitar muita ansiedade. Porque uma coisa era nós, por exemplo, termos que ir fazer um exame de uma cadeira qualquer da universidade amanhã. Obviamente que as pessoas que estão preocupadas com a sua nota vão se sentir muito ansiosas no dia anterior. Pode dar ali umas dores de barriga, sentir mais uma vez suores, palpitações, até passam assim um bocadinho a noite em branco, que também é um sintoma muito comum da ansiedade, é não conseguir dormir. E depois o que acontece é que chegamos ao teste, fazemos o teste e descarregamos tudo o que até ali tivemos a acumular. Portanto, a ansiedade vai-se toda embora naquele momento, porque a ansiedade era antecipatória em relação àquela coisa em específico. Agora, em relação a este coronavírus, ou Covid-19, nós não temos um timing, nós não temos uma data em que ele vai terminar, não temos uma grande guerra com ele marcada. Portanto, o que acontece é que é normal que esta ansiedade se prolongue durante vários dias. E quem diz ansiedade também diz, se calhar, depressão. Uma pessoa ficando em casa o dia todo, ainda que possa estar em teletrabalho, pode ser muito difícil conseguir fazer as atividades que tem que fazer para o seu trabalho. E muito pior são as pessoas que neste momento estão em casa, em layoffs, em baixas, em férias postas e que neste momento parece que não têm vontade de fazer nada, só querem estar na cama, a dormir, têm muito pouca vontade de fazer seja o que for, só se levantam mesmo para comer, para fazer as coisas básicas. Nós sabemos que existem várias valências, portanto há pessoas que neste momento estão em casa sem trabalhar, há pessoas que neste momento estão em casa a trabalhar e há pessoas que neste momento ainda continuam a trabalhar nos seus postos de trabalho físicos, apenas fazem as deslocações para ir e para vir. As pessoas que estão a fazer estas deslocações para os seus locais de trabalho, se calhar a sua vida é um bocadinho mais normal do que as outras que estão em casa. Ainda que, deixem-me dizer, que provavelmente no vosso posto de trabalho pode ter existido muitas alterações em relação ao número de pessoas que podem estar num espaço confinado, ao número de pessoas que podem ir comer ao mesmo tempo caso tenham uma cantina. E uma coisa que eu vos queria só aqui dar assim um breve lamiré é que é perfeitamente normal também no vosso local de trabalho vocês se sentirem um bocadinho desconectados do resto dos vossos colegas. Isto porque nós estamos num estado de emergência, num estado em que qualquer pessoa
pode ser um transmissor da doença. Portanto, é perfeitamente normal, ainda que não muito humano, que nós estejamos constantemente a desconfiar do outro. É a maneira de lidar com a situação. Há pessoas que lidam de uma forma mais divertida do que outras e há pessoas que estão a levar isto mesmo muito a sério ao ponto de se isolarem em termos sociais e não é isso que é pedido aqui, ok? No isolamento, que se quer que as pessoas façam é um isolamento físico. Eu não contactar diretamente, fisicamente com o outro. Não quer dizer que nós não nos possamos reunir todos numa alta videoconferência com toda a gente da nossa família, até assim casos mais extremos, vá, que se calhar eu não recomendaria muito numa outra situação, mas que agora até acho que faz algum sentido. Levarmos os telemóveis todos para a mesa, estarmos a comer e estarmos a falar com o outro. A tecnologia aqui pode ser muito, muito nossa amiga. Nós estamos numa era espetacular para conseguirmos contactar com as pessoas à distância. Antigamente, se isto acontecesse, vocês tinham que ficar em casa isolados e não falar mesmo com mais ninguém, a não ser com as pessoas da vossa família. Vocês nem sabiam novidades de ninguém. Agora aqui não há desculpa. Vocês podem ligar, vocês podem fazer videochamadas. Não estão isolados do mundo, estão isolados fisicamente, não estão isolados socialmente. Vou terminar com uma coisa muito simples que é: a nossa felicidade neste momento não está a fazer uma pausa, ok? Não está mesmo. Porque se calhar muita gente está a pensar que é impossível nós estarmos felizes neste momento. Nos próximos meses vai ser impossível eu sentir qualquer tipo de felicidade porque o mundo está um caos e eu só vejo desgraça à minha volta. Meus amigos, o que eu vos posso dizer é que a felicidade encontra-se em qualquer lugar. Basta vocês olharem bem com olhos de ver para ela. Para mim, se calhar, felicidade não é ler um livro nos últimos tempos, se calhar era uma coisa que eu até já nem fazia muito. E eu agora, tendo este tempo que tenho, ao desfolhar os meus livros, posso sentir a felicidade de estar a ter um tempinho para o fazer. Eu estando fechada em casa, posso, por exemplo, dar mais atenção à minha cadela, que se calhar no dia-a-dia eu apenas a via de manhã e à noite. E agora, se me apetecer, posso ir lá para fora, brincar com ela no jardim, à hora que eu quiser, desde que não tenha outros compromissos. Pode ser, por exemplo, eu já ter um programa em família, por exemplo, para vermos um filme, e que já ando há meses a tentar fazer isso, e que finalmente posso ter o tempo para o fazer. Para pais que sejam super focados no trabalho e que tenham muito pouco tempo para as crianças, neste momento a felicidade deles pode ser simplesmente eles ajudarem os filhos a fazer os trabalhos de casa, que se calhar já não conseguiam fazer há meses. E vocês vão me dizer que não encontram felicidade nessas pequenas coisas. Claro que encontram. Têm que olhar com olhos de ver. Eu termino então este meu vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil e eu estou disponível para ajudar quem quiser ajuda, ok? Quem quiser de alguma forma desabafar, falar com um profissional, ainda que eu não seja ainda psicóloga, neste momento estou a fazer o meu estágio profissional, não tenho cédula de membro efetivo da Ordem, tenho cédula de membro estagiário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Temos que ter muita atenção à nossa saúde mental, ela é mesmo muito importante. Vou fazer um vídeo depois com algumas técnicas práticas para vocês tentarem diminuir um bocadinho a vossa ansiedade, caso considerem que realmente ela está a ser muito excessiva. Eu gosto muito de mindfulness e, portanto, também posso fazer alguns vídeos de algumas meditações ou de algumas práticas informais de mindfulness, portanto, coisas que vocês podem fazer no vosso dia-a-dia em que o objetivo é estarem a prestar plena atenção, que é a tradução literal de mindfulness, para mais facilmente identificarem aqueles momentinhos em que realmente estão a sentir a felicidade que devem sentir. Muito obrigada por terem visto este vídeo e até uma próxima!